Bom dia a todos, me chamo Lara e hoje irei apresentar para vocês sobre deterioração de sementes. A semente é um ser vivo, um pacote tecnológico que está sujeito a um conjunto de reações deletérias que levam à perda de qualidade. Essa perda de qualidade, então, irá ocasionar em deterioração. É muito importante, a gente associar vigor com deterioração, pois estes estão fisiologicamente ligados, sendo que o vigor é o inverso da deterioração. Então, quanto maior o vigor, menor será a taxa de deterioração da semente e vice-versa. Esse vigor, então, é o reflexo de um conjunto de propriedades que determina o potencial para uma rápida e uniforme emergência em campo sob amplas condições de ambiente. E quais são as características que estão associadas ao vigor? A velocidade de germinação, pois se espera que ela apresente no campo de forma rápida, que ela germine de forma rápida. Sensibilidade a estresse, que ela seja tolerante a condições de estresse, como uma taxa de crescimento de plântula, que ela resulte em uma planta normal em campo, com velocidade de reorganização das membranas, para que ela lixivie menos e não favoreça o surgimento de micro-organismos, como por exemplo fungos, taxa de respiração e atividade de enzimas específicas. Essas sementes vigorosas, então, é o potencial para emergência rápida e uniforme de plântulas com maior probabilidade de sucesso sob ampla variação de condições de ambiente. Essas sementes, então, são aquelas que germinam de forma rápida e estabeleçam um stand, de plântulas normais, tendo assim, então, uma maior probabilidade de sucesso sob ampla variação de condições ambientais. Essa deterioração, então, ocorre por meio de uma sequência de eventos. E o primeiro ponto de injúria são as membranas das células, que ocasionará na perda do potencial germinativo. Então, é interessante a gente lembrar que a curva da deterioração é amplamente contrária à linha da germinação. Alguns testes, que são realizados para a determinação da qualidade das sementes, com os testes tradicionais: envelhecimento acelerado, teste de frio, crescimento de plantas, germinação a baixa temperatura, tetrazóleo, condutividade elétrica e também as análises de imagem, utilizando o Grondai e o teste de raio-x. Esses testes serão detalhados na aula referente ao vigor de sementes. Bem, aqui para exemplificar o efeito da deterioração em 3 lotes de sementes apresentando germinação semelhante no início do armazenamento. Os lotes representados pela letra A, B e C, que no início, eles tinham uma germinação semelhante, e após o período de armazenamento, onde começa a deterioração, eles não se comportaram de forma semelhante, mostrando então a importância de avaliar o vigor para estimular o desempenho em campo e em armazém. A deterioração, então, é um conjunto de reações degenerativas que aumentam a vulnerabilidade das sementes às condições do ambiente, diminuindo a capacidade de sobrevivência das sementes, sendo indesejável para a agricultura, por comprometer o desempenho da semente em campo e também no armazenamento. Aqui, só para exemplificar, que o termo deterioração refere-se a toda e qualquer alteração fisiológica, bioquímica, física ou citológica, com início a partir da maturidade fisiológica em ritmo progressivo, determinando a queda da qualidade e culminando com a morte da semente. Outro termo também, que é a deterioração é um processo progressivo e irreversível que não pode ser evitado, mas somente retardado, manifestando-se por meio de várias alterações bioquímicas e fisiológicas, sendo a perda da capacidade de germinar a sua manifestação final. Então, a gente pode
dizer que a germinação está associada com a qualidade fisiológica. E nesse conceito aqui, a palavra citológica vem de células, o que significa que o principal ponto de injúria são as membranas celulares, o que eu já disse anteriormente, né? E então ficando expostas essas sementes a qualquer dano e prejuízo. Em ritmo progressivo, significa que todo ser vivo deteriora, então com as sementes não seria diferente, né? De modo que vai envelhecendo, mas tem como ser, não tem como evitar, mas tem como retardar. Se a gente, tomando como exemplo o armazenamento, se a gente fizer um armazenamento inadequado, a velocidade da deterioração vai ser muito acelerada. Mas se eu consigo, então, controlar, como por exemplo, o fator umidade e temperatura, eu já vou postergar o processo de deterioração. Logo, então, conseguimos controlar a velocidade e intensidade com a temperatura e umidade relativa. Então, o último efeito é a perda da capacidade de germinar, a sua manifestação final. Bem, toda e qualquer semente armazenada sofre deterioração, podendo ser essa de forma rápida ou lenta. O que vai depender, então, das características ambientais e das características da própria semente, uma herança genética. Geralmente, a redução da luminosidade, temperatura e umidade de ambos, semente e ambiente, faz com que seu metabolismo seja reduzido e que os micro-organismos que as deterioram fiquem fora dessa ação, aumentando assim a sua longevidade. São vários mecanismos que estão envolvidos no estresse oxidativo, sendo esse estresse oxidativo como se fosse um enferrujamento, que envolve a produção de compostos oxidantes ou radicais livres gerados a partir da redução de oxigênio. E esses radicais livres, então, quando em excesso, são danosos para as sementes, causando, então, deterioração. Aqui, só para exemplificar, né, nós temos a molécula de CO2, essas estão empareadas, compartilhando na última camada dois elétrons, como podemos ver na imagem, unidos na forma estável. Porém, se esse oxigênio ele receber um elétron, ele se torna então um radical livre, como podemos ver, e recebe o nome de peróxido, por ter na última camada um elétron não pareado, que é altamente reativo, que vai reagir com as moléculas vizinhas. Pode acontecer também de cada um receber um elétron e se ligar ao hidrogênio. Então, né, estará na forma de água oxigenada, também conhecido como peróxido de hidrogênio, que também é tóxico para as células. E também temos o hidroxil, quando se liga ao elétron, né, e tem um poder de reação, é o mais danoso para as células. O estresse oxidativo, ele gera tanto radicais livres como espécies reativas de oxigênio. E esses são átomos ou moléculas com um elétron livre que tem a capacidade de doar ou remover um elétron de uma molécula vizinha. Aqui o exemplo, né, de radicais livres e espécies reativas de oxigênio. Bem, então queremos mostrar aqui nessa ilustração que uma molécula, quando está estável e receber elétron, quando ela está recebendo ou perdendo elétron, ela se torna um radical livre. E esse radical livre, então, irá causar danos em proteínas, lipídios, fosfolipídios e também DNA. E essas moléculas elas vão perdendo sua capacidade de operar naturalmente na célula e participar das reações metabólicas, onde elas são essenciais, afetando suas funções e estabilidade, causando então um desequilíbrio do sistema e ocasionando a oxidação de biomoléculas como lipídios, proteínas, DNA. Então, quais são as principais, né, alterações degenerativas? A peroxidação de lipídios, a destruturação de membranas celulares,
a inativação de enzimas ou degradação de proteínas e a perda da integridade do DNA. Nós temos, então, a formação de radicais livres e estes têm preferência pelos lipídios, devido à sua estabilidade. Então, ocorre um processo de oxidação em cadeia devido ao ataque dos radicais livres às ligações insaturadas dos ácidos graxos. E esse radical livre, ele irá atacar as duplas ligações dos ácidos graxos, que compõem o lipídio, e então vai produzir aldeídos, compostos, né, que são tóxicos para as células, afetando então a sua germinação. Os radicais, os lipídios, eles são quimicamente instáveis. E nas sementes, eles apresentam de duas formas, como triglicerídeos e fosfolipídios. Aqui, no triglicerídeo, eles atacam os lipídios de reserva, que formam, né, 3 ácidos graxos e são propensos ao ataque de radicais livres. Quanto mais insaturados, mais instáveis eles são. Temos também o fosfolipídio de membrana, que também vai sofrer ataque de radicais livres, resultando então em danos em cadeia. E a mitocôndria também, ela está propensa a essas alterações degenerativas, né, porque todo o processo respiratório, todo o oxigênio está contido lá. E então, ela apresenta, esse fator apresenta cristas, né, que aumentam a superfície da membrana, são ricas em lipídios insaturados, opera no sítio de respiração, produzindo então ATP. Além disso, a membrana tem seu próprio DNA, que é bem mais sensível à oxidação, e a gente sabe que as regiões mesotemáticas da semente são ricas em mitocôndrias, então já se tem uma ideia do início desse processo. Temos também as alterações degenerativas nos fosfolipídios, né, orientação dos fosfolipídios e orientação dos fosfolipídios e de proteínas. A gente vê que uma membrana desorganizada em semente seca, ao absorver água, se organiza porque os fosfolipídios são hidrofóbicos e se escondem da água. Mas, quando se tem uma deterioração, esses fosfolipídios acabam sofrendo esse dano. E então, essa reorganização não vai ser satisfatória. E então vai ocorrer uma lixiviação das sementes deterioradas em relação às sementes menos deterioradas, né? Ou seja, as mais vigorosas. Como podemos ver nessa imagem, a desorganização em sementes mais deterioradas. O que irá ocasionar, então, em lixiviação. Bom, outro problema que a gente tem também é a degradação de DNA, né? Que são falhas no processo de transcrição e tradução da mensagem genética, que então, né, irá gerar alterações cromossômicas durante a divisão celular, né, devido à ineficiência de mecanismos de reparo de DNA, ocasionando em plântulas com anormalidades morfológicas, né, mutações, que podemos exemplificar aqui ao lado as plântulas normais, anormais e até mesmo semente morta. Mas, então, como que essas sementes, elas reagem, né, a todas essas alterações, a esses estresses oxidativos? Elas apresentam um sistema de defesa antioxidante, que em uma célula jovem, uma semente mais vigorosa, ela está atuando de forma bem precisa, anulando os efeitos dos radicais livres. Porém, quando o processo desses radicais livres é exagerado, aumenta-se significativamente esse sistema antioxidante e não dá conta de anular o efeito dos radicais livres. E é importante, então, ressaltar que esses radicais livres em condições normais são até benéficos, pois eles são reguladores dos processos celulares e sinalizadores,
quando estão em equilíbrio. Mas, por outro lado, quando está em desequilíbrio, vai ocasionar, então, em danos e atacando as moléculas vizinhas. O sistema de defesa ele pode ser classificado como enzimático, não enzimático. Aqui, o enzimático, temos a superóxido dismutase, que transforma o superóxido em peróxido de hidrogênio. Esse vai transformar, então, né, o radical em peróxido de hidrogênio. Temos também a catalase, que decompõe o peróxido de hidrogênio, sendo que ele é tóxico para a célula, então ele não pode se acumular em grandes quantidades, então ela decompõe sem gerar radicais livres. A catalase decompõe sem gerar radicais livres. E também os peroxidases, que estes ajudam a remover esse peróxido de hidrogênio, tanto no citosol como também na mitocôndria. Aqui, para exemplificar, onde está em vermelho, né, são células deterioradas. Esse é uma análise enzimática da atividade da catalase durante o armazenamento por 0, 9 e 15 meses de 3 lotes, sendo L1, L2 e L3 de sementes de milho. Então, o que quer dizer, né, onde eu marquei aqui de vermelho? Significa que está tendo deterioração, que está ocorrendo uma peroxidação dos lipídios. E nas sementes recém-colhidas, a atividade da catalase está mais evidente. O outro sistema também de defesa é o não enzimático, composto que reagem com os radicais livres, inibindo sua ação. Temos como exemplo o tocoferol, vitamina E, o ácido ascórbico, vitamina C e os flavonoides. Esse processo, então, de deterioração é um processo complexo, difícil de ser elucidado, pois não ocorre de forma uniforme. Ela não tem um padrão. Depende muito da combinação de estresse que a semente foi submetida, para ver se vai afetar ou não o seu vigor. E os lotes compostos por semente os lotes são difíceis também, porque os lotes são compostos por sementes com ampla variação de desempenho, viáveis e não viáveis. A semente de um lote não perde a viabilidade simultaneamente. E a taxa de deterioração varia de semente para semente. Bem, também ela varia com a intensidade e velocidade, como condições climáticas pós-maturidade, manejo durante e pós-colheita, condições de armazenamento, interação genótipo e ambiente. E então, foi realizado, aqui eu trouxe para exemplificar um trabalho, realizado em casa de vegetação, para simular os diferentes níveis de precipitação e verificar qual poderia ser mais tolerante ao estresse em pré-colheita. Então, é o vigor de sementes de soja em função da aplicação de diferentes níveis de precipitação em pré-colheita. Sendo que a gente pode observar que com a aplicação maior de precipitação tem-se uma redução na qualidade do envelhecimento acelerado, como mostra aqui na setinha. Além da deterioração ser variável com as condições de ambiente, ela é variável também com a espécie, que se uma espécie é mais oleaginosa, ela é mais propensa a uma deterioração, visto que apresenta, né, dificuldade de armazenamento em função da estabilidade de lipídios. Pode variar também com a cultivar, com os lotes de uma mesma cultivar, até mesmo com sementes do mesmo lote, pois em um mesmo lote não significa que tem todas as sementes viáveis ou não viáveis. Há uma variação. Lógico que há uma predominância. E também com as diferentes estruturas das sementes. Então, só para mostrar, né, por que é difícil elucidar esse processo, a gente compara, né, a deterioração pós-semeadura em campo, né, no solo,
e a deterioração no armazenamento, sendo que uma semente, ela já foi semeada em campo, né? Ela está propícia à chuva, aí depois vem o sol, depois a chuva de novo e assim sucessivamente, que vai ocasionar então numa deterioração, um padrão totalmente diferente de uma semente que está armazenada, aguardando ainda a semeadura em campo. Outro fator também é a deterioração por dano mecânico comparado com o envelhecimento natural. A deterioração causada por dano mecânico, ela começa naquele ponto onde houve o dano, como podemos ver aqui, nessa imagem. E então ela vai aumentando, encaminhando para os tecidos vizinhos, sendo diferente de uma deterioração causada por envelhecimento natural. Então, a deterioração tem especificidades, né, que impedem sua generalização. Outro fator é o envelhecimento natural. O envelhecimento natural é igual ao artificial? Então, muitos estudos têm buscado, né, simular a deterioração do envelhecimento à semente artificial. É uma estratégia interessante, porém, os resultados devem ser analisados com cuidado. Então, a deterioração ela não ocorre de forma uniforme nas sementes. Tem regiões específicas que são mais sensíveis. A gente pode comparar, né, o embrião com o endosperma, sendo que o embrião é um tecido mais sensível do que o endosperma. No caso das sementes monocotiledôneas, né, ela se inicia na ponta da radícula. Já em dicotiledôneas, inicia no ponto de crescimento no eixo embrionário. Então, geralmente em milho, trigo, a gente pode citar também o arroz, a deterioração ela começa geralmente na ponta da radícula. Aqui, para exemplificar a velocidade de deterioração versus regiões específicas das sementes, foi um teste realizado, teste de tetrazóleo, né, no qual mostra a progressão da deterioração em sementes de milho, no qual as áreas vermelhas são os tecidos viáveis e as áreas descoloridas apresentam os tecidos inviáveis. Então, para uma avaliação da semente, deve-se avaliar a parte inteira ou somente parte dela? Sempre avaliar a semente inteira. Por quê? Porque a semente pode deteriorar mais rapidamente do que em outras. Como semente de soja, ela é 100% do seu tecido é embrião vivo. Já milho, 80% é endosperma. Então, devemos tomar cuidado na hora, né, de pensar na deterioração, porque por isso que sementes de milho é uma semente muito mais fácil de conservar, pois a amilácea, né, que a semente tem uma série de características que o processo de deterioração nesse caso é bem menos acentuado do que na soja, por ter 100% da sua semente ser embrião, por ter sido tecido vivo. Então, a gente podemos, né, envolver as reações, as principais manifestações, né, que envolvem são as bioquímicas, são as alterações nas moléculas, sistemas enzimáticos afetando o metabolismo celular, as fisiológicas, são as alterações no desempenho das sementes e plântulas em campo e laboratório, que são sementes pouco desenvolvidas, com crescimento lento e decorrente das bioquímicas, também as alterações morfológicas. São as alterações em características como coloração, textura e brilho. A gente pode ver, né, as sementes aqui ao lado, enrugadas, né? Então, os sintomas mais evidentes são percebidos durante a germinação e desenvolvimento inicial das plantas. Aqui é um exemplo, né, que é uma distribuição hipotética de perda da viabilidade de sementes de soja durante o período de 3 anos. Aqui, né, referente ao número de sementes e ao potencial
fisiológico, sendo que no primeiro ano tinha alto potencial, já com 3 anos, o potencial fisiológico apresentou-se como baixo. Ou seja, sementes vigorosas decrescem à medida que progride o armazenamento. Então, quais são essas manifestações fisiológicas? Tem uma menor taxa de crescimento de plântulas, com desuniformidade no desenvolvimento de plântulas ou plantas. Como podemos ver, né, o comprimento dessa plântula comparado com este desenvolvimento. Outro também é a menor uniformidade e taxa de crescimento de plântulas. Também uma menor resistência a condições adversas durante a germinação, né, e uma redução da emergência de plântulas em campo, que vai ocasionar em falhas, né, no estande e outras linhas, né, sementes bem desenvolvidas. A gente pode pensar também em menor resistência à ação de micro-organismos, né, problemas com patógenos no solo ou mesmo compactação do solo. Também o aumento da taxa de mortalidade de plântulas, essas ficam mais propensas à ação de micro-organismos, germinação mais lenta e expostas também a patógenos de solo. Além do escurecimento do tegumento de sementes de leguminosas durante o armazenamento. São os buracos, né, que a gente pode observar nessa imagem, causados por micro-organismos. Aqui, então, a gente pode ver que com o avanço da deterioração, vamos ter, então, uma diminuição de plântulas até chegar em um ponto que teremos uma morte completa da semente. E a deterioração causada em campo, ela é causada devido a estresses climáticos e nutricionais e a fatores causados por insetos e micro-organismos. Quais são as práticas que podem diminuir, né, as consequências da deterioração em campo? A colheita é realizada no momento certo, sendo esta mais próxima possível da maturidade fisiológica, com a antecipação de colheita, né, utilizando então dessecantes para algumas culturas, a seleção de regiões mais propícias para o plantio, épocas apropriadas para a semeadura, sempre atentar, né, a essa época. E, como eu já havia falado, a prática da dessecação, que é uma alternativa para diminuir os danos causados pelas variações do ambiente, por permitir uma uniformidade na maturação dos grãos, com uma menor exposição a oscilações ambientais, sem que altere a produção final, que é o mais esperado pelos produtores. E também o método de colheita. Esses podem apresentar injúrias mecânicas, causadas então impactos, cortes, abrasões ou pressões, que vai ocasionar em danos diretos à germinação e ao vigor, um menor potencial de armazenamento, uma menor tolerância ao ataque de insetos e micro-organismos. E isso tudo, então, pode ser reduzido, melhorado, né, com uma regulagem adequada da máquina. E no beneficiamento, que é a remoção de materiais indesejáveis e classificação das sementes por tamanho e forma. Isso contribui para retardar o envelhecimento das sementes. O armazenamento e a longevidade das sementes é variável de acordo com o genótipo, mas o período de conservação do potencial fisiológico depende em grande parte do teor de água das sementes e das condições de ambiente de armazenamento. Como eu disse, né, no início da aula, como, por exemplo, se a gente conseguir controlar no armazenamento do fator temperatura e umidade, né, para que a gente possa retardar essa deterioração, reduzir, então, o metabolismo das sementes, estando estritamente relacionado à hidratação, sempre atentar ao teor de água de cada semente. Aqui, para exemplificar, que é o efeito do teor de água sobre a conservação das sementes de soja e o efeito da temperatura ambiente sobre a conservação da semente de soja.
que foi, né, avaliada a germinação durante o período de armazenamento. E nos dois fatores, né, a temperatura apresentaram, quando a temperatura estava mais baixa, né, apresentaram uma maior germinação, e também o teor de água mais baixo, uma maior germinação. A embalagem também, que são características dos ambientes que contêm as sementes e depende da maior ou menor facilidade para as trocas de vapor d'água entre as sementes e a atmosfera do ambiente de armazenamento. E a escolha da embalagem deve levar em consideração a espécie, o teor de água contido nas sementes, das condições e do período de armazenamento. Então, né, aqui uma sequência provável dos eventos que caracterizam a deterioração das sementes, sendo este a deterioração, desestruturação das sementes, que são causados pelos radicais livres, a redução das atividades de biossíntese, germinação lenta, a redução do potencial e de armazenamento, uma menor taxa de crescimento e desenvolvimento, desuniformidade de emergência em campo, uma maior sensibilidade ao estresse, redução no stand com emergência em campo, aumento da ocorrência de plântulas anormais, aberrações morfológicas, né, que são mutações, alterações no DNA, e perda do poder germinativo. Então, se a gente olhar essa sequência, o teste de germinação nos indica essas duas últimas fases, que consegue detectar, então, né, o efeito em condições ideais. Esse slide, então, mostra, né, a relação de todos os eventos que se inicia com a desestruturação das membranas, né, que é o principal ponto de injúria, passando por vários eventos até chegar à perda do potencial germinativo, propriamente dito. Logo, então, a deterioração é uma série de alterações bioquímicas, citológicas, fisiológicas e físicas que tem início na sua maturidade fisiológica, é um processo progressivo que causa queda da qualidade das sementes e culmina com a morte de semente. Culmina com a morte da semente. Logo, a taxa de deterioração ela varia, né, de semente para semente, e então a gente deve sempre, né, tentar que deve ser realizada uma amostragem bem feita quando vamos avaliar, né, o estágio de deterioração de um lote, e sempre atenuar para que esse processo diminua a velocidade, para então conseguirmos retardar a deterioração de cada semente. Bom, então é isso. Muito obrigada pela atenção de todos e estou à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigada.